Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula. E hoje nós vamos falar sobre a nossa criança interior. Mas na aula passada nós falamos sobre as questões relacionadas ao nascimento, né? A gestação, ao nascimento. E essa semana eu pedi para vocês fazerem a história de vocês, né? Escrevendo ali sobre a infância, escrevendo ali sobre a adolescência, escrevendo ali sobre a juventude e a fase adulta, tá? Se você não fez essa história, eu preciso que você faça e que você me mande, tá? Por quê? Porque essa história, ela vai mostrar para nós qual a percepção que você tem a seu respeito. Por quê? Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então, os fracassos, as emoções negativas, os bloqueios, os pensamentos sabotadores, tudo isso foi criado e instalado devido às questões que nós vivemos, ao relacionamento que nós tivemos com o pai, com a mãe e até com o ambiente. Então, nós precisamos, através da nossa história, ver qual a história eu conto sobre a minha história. Qual o meu pensamento sobre a minha história? Eu tenho uma percepção positiva da minha história ou a ênfase da minha história é algo negativo? Se a resposta for a ênfase da minha história, eu foco nas questões negativas, né? Quando eu vou contar sobre a minha história, eu começo falando dos problemas que eu tive com a minha mãe, dos problemas que eu tive na escola, dos problemas que eu tive com meu irmão. Isso mostra para gente uma percepção de dor. Então, ao contar a história, se revela a minha identidade, o que eu penso de fato a meu respeito. Então, olhar para a nossa história, para cada parte da nossa história, mostra para gente qual a percepção que eu tenho sobre a minha identidade. Então, eu quero que você olhe para a sua história. Eu quero que você faça aí uma análise da sua história. Quais foram os relatos? A ênfase maior foi nas questões positivas ou teve questões positivas e negativas? Magda, a minha abordagem foi focada nas questões negativas. Então, nós temos aí memórias de dor nessa fase, que precisam ser olhadas, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser vistas, tá? E assim, ó, o que eu penso sobre mim vai se revelar em quem eu sou hoje. Então, por exemplo, eu tenho uma percepção interior, que muitas vezes eu nem reflito sobre isso, negativa sobre quem eu sou. Automaticamente, no meu dia a dia, eu vou repercutir aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, por exemplo, reclamo demais, critico demais, falo coisas que são pesadas demais, estou ali o tempo todo desejando mal, com raiva de alguém, com ódio de alguém. Então, veja só, nós estamos num campo magnético. Vamos imaginar que ao nosso redor nós temos ali uma macro circunferência. Então, olha só, tudo que eu emito, tudo que eu coloco para fora, entra nesse campo vibracional e retorna para mim. Então, por exemplo,
reclamo do meu marido, reclamo do meu filho, reclamo da escola, reclamo do meu dia a dia. O que que eu estou fazendo? Eu estou criando o que eu vou viver, tá? Então, eu estou dentro desse campo vibracional, eu estou trazendo para mim de volta o que eu estou emanando, o que eu estou jogando, o que eu estou falando. Tenta analisar, na maior parte do seu dia, você está movida pela gratidão, pelo amor, pela paz, pela satisfação, pela alegria, ou no seu dia a dia você está ranzinza, brava, com raiva? Qual é a frequência que você está vibrando e que você está jogando para esse campo eletromagnético que está retornando para você? Então, na minha relação com o outro, também revela as questões internas que eu trago dentro de mim. Eu olho para a pessoa e aí eu falo, ai, que raiva que eu tenho dela, que ódio, isso que ela faz me irrita, isso eu fico, né? Opa, existem coisas aí que estão em você e que está trazendo para você esse espelho, essa imagem. Então, tudo que vai, volta, tá? Então, é importante você pensar, você analisar seus pensamentos, porque tudo que você pensa a respeito do outro, tudo que você deseja para o outro, você está colocando dentro desse campo eletromagnético. Então, quanto mais você vibrar na energia do amor, do perdão, da felicidade, da harmonia, mais você vai viver dentro desse campo energético. Você vai atrair isso para a sua vida, tá? Então, nós podemos escolher o que pensamos e controlar a nossa vida. Quando que a gente pode escolher o que pensa e controlar a nossa vida? Quando a gente tem consciência das questões que a gente faz que atraem o negativo. Então, a partir do momento que eu sei que todos os meus pensamentos negativos, que toda essa minha postura, ela retorna para mim, o que que eu preciso? Eu preciso fazer uma análise consciente sobre os meus pensamentos, sobre aquilo que tem dentro de mim, tá? Então, eu quero ensinar aqui algumas técnicas de limpeza da mente, tá? Dos pensamentos, tá? Uma delas é a respiração, tá? Quando eu faço a respiração e eu trabalho inspirando em 7, segurando, contando até 7, soltando, contando até 7, eu estou trabalhando a minha mente consciente. Eu estou trazendo uma limpeza para a minha mente, para que eu possa olhar de fato quais são os meus pensamentos. A respiração, ela vai oxigenar o cérebro e ela vai trazer essa possibilidade da consciência, tá? Uma outra respira amor, inspira amor, por várias vezes. Quando eu inspiro amor, o que é o amor? O amor me traz, me remete uma vibração boa. Então, eu estou colocando isso para dentro de mim. E se eu expiro amor, eu estou exalando o amor. Lembra? Tudo que vai, volta, né? Então, eu estou controlando aquilo que eu vou viver na minha vida. Então, isso é uma limpeza. Tem também Ho'oponopono, a técnica de Ho'oponopono.
Qual que é a técnica de Ho'oponopono? São aquelas 4 frases, né? Eu te amo, eu sinto muito, eu te perdoo e eu sou grato, né? Essas são as 4 frases de alta frequência. Então, por exemplo, se você está percebendo que você está vibrando numa energia de raiva, de mágoa, de ódio, parece que o dia nada tá bem, anote essas frases. Essa frase traz limpeza para a nossa mente. Repetições de eu te amo, eu sinto muito, eu te perdoo e eu sou grata. Repetições. Essas frases, elas ajudam nesse processo de elevar a nossa frequência vibracional. E se você quiser acrescentar com a técnica de EFT, né, que são as batidinhas, você faz assim, ó, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na pineal, por favor, não, eu sinto muito, sinto muito, sinto muito. Por favor, me perdoa, aqui, ó, no cantinho da sobrancelha. Por favor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aqui no cantinho do olho, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata, tá? Então, essas 3 dicas, a respiração de 7 em 7, inspirar amor, expirar amor e as frases de Ho'oponopono, agregando aí as técnicas dessa técnica que ela é usada como dita como acupuntura sem agulhas, que são as batidinhas, tá? Então, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Por favor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, tá? Então, essas frases, elas fazem o quê? Elas trabalham a limpeza da nossa mente. Se a gente está com a mente carregada, esses exercícios, eles vão trazer para nós essa, essa leveza, tá? Então, essas técnicas são muito importantes para que você possa usar no seu dia a dia quando você perceber que você não está bem, que tem coisas ali que estão tirando a sua paz, tá? Por quê, gente? Porque o verdadeiro milagre está em esvaziar a mente, arrancar aquelas emoções e pensamentos de dor. Então, como esvaziar a mente? Respiração e as frases, que é a técnica de Ho'oponopono, tá? Isso ajuda muito a esvaziar essas questões da mente aí. Então, é muito importante que a gente possa fazer essa, essa limpeza quando a gente perceber que as coisas ali no dia a dia não estão fluindo, tá? Então, por exemplo, tá numa situação tensa, né? Ali, às vezes você está no trabalho, né? Você começa a dizer, vamos supor, seu patrão, você vê que está nervoso, está totalmente alterado. Você vai emitir isso. Pode ser em pensamentos, você não precisa falar, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nossa, mas eu vou dizer isso para o outro? Sim, eu preciso colocar isso para o outro. Lembra o campo eletromagnético? Para que isso retorne para mim? Mas eu posso dizer eu me amo? Pode também. Em determinadas situações que você está para baixo, você pode usar a frase para você. Ao invés de eu te amo, eu sinto muito, eu te perdoo e eu sou grato, você vai usar para você. Eu me amo, eu sinto muito, eu me perdoo e eu sou grato, tá? Então,
Pode ser. Ah, tem uma mágoa da minha irmã. Faça essas frases para ela. Repetições, tá? E repetições. Lembra que nós falamos sobre as repetições? Há 15 dias atrás, na primeira aula? As repetições, elas são fundamentais para a gente colocar aí essas questões em ordem dentro de nós, tá? E olha só, se nós temos um campo eletromagnético, que tudo que eu coloco para fora, que tudo que sai de mim retorna, se eu tenho medo, o que vai acontecer? Eu vou atrair mais medo, tá? Por quê? Porque eu estou emitindo essa frequência. E é como se eu dissesse assim, eu quero mais disso. Por quê? Porque se eu penso muito sobre isso, se eu estou ali o tempo todo focada em medo ou triste, o que eu estou fazendo? Eu estou meditando naquilo, eu estou atraindo aquilo, eu estou chamando mais daquilo para a minha vida. Então, se você fica nessa vibração de medo, eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de. Opa, cuidado, por quê? Porque você está buscando mais disso, tá? Então, até na Bíblia diz, né, a respeito da questão do coração, né? Em Provérbios fala isso, né? Que tudo que o homem pensar, né? Ele atrai ali no seu coração, tá? Então, a gente precisa colocar esse pensamento em ordem. Então, a gente precisa manter essa ideia, essa imagem na mente, produzindo questões positivas. Então, para quem chegou agora, né, para a nossa aula, as questões relacionadas à nossa história revela quem nós somos, revela o que está ali dentro de nós, as questões que estão dentro da nossa mente inconsciente e que muitas vezes nós estamos todos os dias atraindo mais daquilo. Né? Então, se você analisar a sua história e você perceber que a sua história tem muitos pontos negativos, então existem questões muito fortes, negativas aí dentro de você que está atraindo mais disso, tá? Tem uma experiência que eu vou colocar no grupo, que é a experiência da água, tá? Que foi feito por um cientista. Ele é um fotógrafo e cientista. Ele fez uma experiência com a água e fotografando as moléculas de água. Então, ele colocou em alguns recipientes a água e em cada recipiente ele passava e ele dizia, por exemplo, amor, alegria, paz. E ele fotografou essas moléculas de água, e essas moléculas de águas, vocês vão ver lá nesse vídeo, ela é uma molécula saudável, bem estruturada. E aquele recipiente que estava ali diante de palavrões, de situações pesadas, aquela água, aquela foto ficava escura e as moléculas, elas tinham uma característica desestruturada, né? Era algo assim que não tinha uma forma. E nós somos 70, né? Tem pesquisas que mostram que até mais do que isso de água. Então, se nós somos água e nós colocamos isso para o nosso filho, por exemplo, falando coisas negativas para eles, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo com que essa água ela fique cada vez mais desestruturada e ela vai fazer o quê? Ela vai produzir mais daquilo. E
é um corpo potencializado para doença, para dor, é um corpo que está ali totalmente ácido, tá? Então, nessa experiência, vocês vão ver a importância da gente falar coisas positivas, tanto para o outro como para nós, tá? Lá ele fez uma experiência com músicas, né? Aqui eu tô falando de um modo geral para vocês, mas lá vocês vão perceber claramente como essas questões funcionam, tá? E é muito importante para que a gente possa analisar o que a gente tem dito, o que a gente tem falado. Por quê? Porque nós estamos no relacionamento com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa mãe, com o nosso pai. Então, nós precisamos estar atento a isso. Se é a nossa mente inconsciente que está governando essa situação, o que eu estou emitindo para o outro e que está voltando para mim, tá? Então, por exemplo, assim, ó, uma notícia de morte, né? Você está ali, você recebe uma notícia de morte. O que acontece? Aquela palavra, aquela situação, ela vai disparar uma emoção, um sentimento de tristeza e aquilo vai trazer algo de dor para você, né? Vai trazer uma memória de perda, de exclusão, né? E quando você recebe uma notícia boa, o que que acontece com o seu corpo? Você, né, recebe aquela notícia boa, né? Você, nossa, fica altivo, você olha para aquela situação, por exemplo, você recebeu algo, você recebeu algum presente, como que é a vibração do seu corpo? Veja como as emoções e, e as questões externas, elas também nos proporcionam fortes emoções, tá? Então, quando a gente recebe uma notícia boa, a nossa energia, né, o nosso campo vibracional, ele começa a atrair coisas boas, o nosso corpo começa a sentir aquelas emoções, né? E as emoções, elas vão controlar as nossas ações. Se eu recebo uma notícia boa, eu fico empolgada, eu faço com alegria. Se eu recebo uma notícia de morte, qual é a minha atitude? Eu fico cabisbaixa, eu fico mal, eu choro. Perceba o quanto essas questões têm influência sobre nós. E aqui, né, eu estou colocando essas questões, mas as pequenas coisas que acontecem do meu diálogo com o meu cônjuge, da minha conversa com a minha mãe, do que eu ouvi no telefone, tudo isso tem um forte impacto sobre mim, tem um forte impacto sobre aquilo que eu vou viver ali no meu dia a dia, tá? Então, é importante que a gente fique atenta a essas questões. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que acabou de entrar uma mensagem, eu preciso mandar esse link para uma aluna que não está na sala, que eu não coloquei. Vou encaminhar para ela, que eu acho que ela está esperando. Prontinho. Então, aqui eu quero colocar para vocês a importância do nosso pensamento, a importância daquilo que a gente acredita, a importância daquilo que a gente ouve, a importância daquilo que a gente recebe do outro e como eu reajo diante aquela situação, tá? Então, em relação à história de vocês, o que eu quero que vocês façam aí? Eu quero que vocês analisam que parte da história de vocês viram de uma forma positiva, tá? E circula, né? Se você escreveu, se você não escreveu, no seu pensamento. Tenta imaginar quando você vai contar a sua história,
né? Qual é a ênfase que você dá? Por onde você começa da história da sua infância? Né? São coisas positivas, são coisas negativas? Se tem coisas positivas, eu quero que você olhe, perceba, né? Essas questões aí que você colocou na sua história. Se são percepções negativas, tá? Eu quero que você anote essas percepções. Por quê? Porque nós vamos trabalhar essas cenas. Nós vamos trabalhar essas cenas que vocês tiveram como negativa, tá? Então, nesse momento, eu quero pedir a participação de vocês, tá? Para que a gente possa analisar aí algumas questões aí, algumas histórias. Júlia, você pode abrir o microfone? Eu posso usar a sua história? Você me autoriza? Pode sim, Magda. Ah, então tá bom. Bom, a Júlia me mandou, né, aqui, ela fez a tarefinha dela, e a história da Júlia, ela começa colocando, positivando, né, esse momento da infância dela. Então, ela coloca as questões das férias, né, as memórias boas dela jogando bola. E é um fato, assim, muito relevante que, através desse relato da história da Júlia, eu consigo ver um pensamento positivo, né? Uma forma positiva dela ver a infância dela, porque ela ressaltou aqui questões positivas, tá? Aí ela colocou um fato marcante e negativo para ela. Então, olha só, ela colocou que ela foi privada de ir um dia na escola. Por quê? Porque a mãe, né, a família não tinha comprado material para ela. Olha o quanto isso foi pesado para ela. Por quê? Porque ao relatar sobre a infância, essa cena é uma cena marcante para a vida da Júlia. Então, nessa cena, o que eu quero ensinar para vocês, para que vocês possam fazer? Eu quero positivar essa cena. Então, por exemplo, a Júlia, no exemplo da Júlia, o que a Júlia vai fazer? A Júlia vai fechar os olhos, tá? Ela vai, num momento, numa situação do dia que ela tá ali tranquila, ela vai respirar, trabalhar a respiração, colocar uma música tranquila. E o que ela vai fazer? Ela vai para aquela cena, ela vai olhar para aquela situação, ela vai se ver triste, ela vai se ver naquele momento passando por aquela situação de dor. Só que, como nós somos protagonista da nossa história, nós vamos positivar essa cena. O que a Júlia vai fazer? A Júlia vai imaginar essa situação como ela recebendo aquele material e ela entrando na escola, e ela enfrentando aquela situação, e ela recebendo aquilo, e ela se abrindo para aquela situação, tá? E aí ela vai se ver. Que isso, gente? Para que ela possa criar um atalho neural na memória de dor. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é atemporal. Ele, a partir do momento que eu incluo novas situações ali na cena, eu não mudo a minha história, mas eu amenizo dentro da minha mente
aquele momento que foi um momento pesado e difícil para mim. E eu trago a sensação de que eu consegui vencer aquela dor, tá? Então, isso são técnicas de PNL para a gente aliviar questões relacionadas a dores que nós vivemos ali. Então, essas memórias que vocês têm da infância, eu dei o exemplo da Júlia, cada um tem o seu. O que você vai fazer? Você vai pegar essa história que foi pesada, que foi difícil para você enfrentar, e você vai criar novas situações ali. Se você estava apanhando naquela surra, você vai imaginar seu irmão entrando, você vai imaginar seu pai entrando ali. Se foi o seu pai, você vai imaginar sua mãe e tirando você daquela situação, tá? Se foi uma situação que você ficou paralisado, que você não pôde falar, que você foi injustiçado, o que você vai fazer? Você vai, nessa cena, você vai pôr para fora. Se talvez você teve vontade de dizer algo naquele dia, você não conseguiu dizer, você vai para aquela cena e você diga, você põe aquilo para fora, tá? Isso vai trazer uma limpeza para esse momento de dor. Isso vai trazer um alívio para essas questões, tá? Então, anota isso para que você possa fazer aí da sua história, tá? Fazer e retomar aquela cena, aquela situação, mudando aquela história. Você pode, através do pensamento, fazer diferente. Então, o que eu quero? Eu quero romper a barreira desses bloqueios que foram implantados em você na infância. Então, essas situações que vocês colocaram na história, que remete dor, vocês vão trazer uma nova história, uma ressignificação dessa história para a mente de vocês. Tudo bem, meninas? Tudo certo aí? Deu para entender? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre isso? Que meninas quietinha. Tudo certo. Então tá bom. Essas meninas, gente, essa sala é a sala mais quietinha que eu tenho. As outras, quando eu falo para abrir o microfone, elas abrem, daí começa a contar, e às vezes eu tenho até que segurar elas, porque senão elas entram em outros assuntos e acaba saindo um pouco aqui do foco do assunto. Agora, essa turma, ela é a turma do chat. Tudo que eu pergunto tá ali no chat. Elas respondem no chat. Ou elas respondem aqui no WhatsApp. É o máximo. Essa turma tem uma característica e... Ah, lá, Júlia, kkkk. Né? Então, é a característica da turma. Né? O que isso me faz compreender? Que existem medos, vergonhas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O medo de se expor, da onde vem isso, né? Se eu tenho medo de falar, se eu tenho medo de me expor, por que isso aconteceu? Porque por vezes, quando eu era criança, eu fui reprimida. Então, eu tenho um registro de que, de repente, eu posso falar uma bobeira, de repente, eu posso ser exposta de uma maneira constrangedora, tá? Então, se existe essa memória, eu quero que vocês façam esse exercício. Vá para a cena, diga o que você não disse naquele momento, fale, veja alguém chegando e tirando você daquela situação. Faça isso, que isso vai ajudar
em coisas simples do seu dia a dia hoje. Isso é um destravar, tá? De dores emocionais. Faça isso, tá? Tem um livro, eu vou mandar para vocês. Chama O Despertar do Tigre. É maravilhoso esse livro, tá? E, e assim, essa técnica, ela é muito usada em terapia. Quando a pessoa, por exemplo, está ali na cena e parece que não tem nada a ser feito, parece que ela paralisou, ela não consegue ir, ela não consegue falar, e é uma situação tensa. Então, o que que ela traz para aquela cena? Como se ali entrasse um tigre correndo, e aí, naquele momento, nos pensamentos, ela tem que correr, ela tem que sair daquele lugar, tá? Isso é uma técnica de desbloqueio, maravilhosa também e muito usada. Então, você pode usar, tá? Essas questões, você pode usar o seu pensamento para você poder desbloquear. Magda, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Eu estou aqui, me manda no pessoal, no grupo, e eu ajudo vocês nesse processo, tá? Eu estou aqui para ajudá-las nesse desbloqueio, para que vocês possam sair desse lugar e poder viver uma nova programação, tá? Então, eu quero que vocês analisem as cenas negativas, tanto da infância, como da adolescência, como da juventude, como da fase adulta, para que vocês possam fazer, durante esses 15 dias, essa ressignificação dessas cenas, das cenas que foram colocadas na história que vocês escreveram, tá? Que vocês fizeram aí. Então, para algumas pessoas, elas tiveram uma infância difícil, né? E lembrar da infância é algo pesado, é algo difícil. Aquilo que eu falei, ela tem uma percepção de muita dor. Então, são lembranças soltas. Por quê? Porque se conectou demais, repetições de sentimentos de rejeição. Existiram muitas situações de rejeição por parte de pessoas significativas para ela. E aí, o que que ela faz? Ela entra num isolamento, né? Na desvalorização. Esses traumas, eles ficam ali, dentro da mente dessa criança que vai acompanhar para a vida adulta. E se a gente não rompe esses padrões, essas crenças, essas dores, esses gatilhos que foram instalados, o que que nós teremos ali? Nós teremos ali situações automáticas, do piloto automático. Então, por exemplo, eu tenho vergonha de falar em público. Quando que eu vou mudar isso? Quando eu olhar para isso e eu falar, eu quero resolver essas questões. Eu vou para cenas que me levaram em situações que eu fui reprimida, eu vou trabalhar essas cenas, né? Eu vou me permitir colocar uma programação, uma história positivada sobre aquela situação. Vou fazer isso acompanhado de uma música, vou deixar elevar o nível da minha frequência vibracional. O que que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma informação nova no cérebro. Quando eu for passar diante daquela situação, porque assim, gente, fui marcada pela rejeição. Quando alguém olha para mim que eu estou chegando no lugar, eu me conecto às memórias de repetições que eu tenho na minha mente. O cérebro diz assim: deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. Ele vai puxar uma memória que ele tem lá e ele vai trazer um comportamento de querer chorar, de dor, de medo. Isso é o piloto automático. Você nem pensa sobre a situação, já vem. Por quê? Porque você tem aquilo dentro de você, tá? Então, quando a gente tem cenas de rejeição e a gente passa por isso na vida adulta,
o que que acontece quando a gente está nessa cena, nessa situação? O nosso cérebro, ele puxa lá na HD dele, na memória, e ele fala, opa, isso aqui eu sei, deixa comigo que eu resolvo. Aí, ele vai trazer a situação do piloto automático ali, daquela situação. Então, a importância de incluir novos pensamentos, de fazer o cérebro ficar confuso. Se ele fica confuso, fiquei confuso, nossa, eu não sei nem como agir. Ótimo, sinal que nós quebramos o padrão. Então, se eu estou confusa e não sei como agir diante daquela situação, é por quê? Porque eu consegui quebrar aquele padrão. Então, agora, a minha consciência, a minha mente consciente vai tomar as rédeas daquela situação. Então, se eu agia indo chorar, eu posso agir respirando, olhando, enfrentando aquilo, vendo, analisando de quem está vindo aquela pessoa, por que que aquela pessoa está dizendo aquilo, e eu não cedo, e não vou ceder a entrar num gatilho negativo de desespero por causa daquela atitude. Eu vou trazer para a consciência e não para o piloto automático. Eu não vou deixar minha mente inconsciente tomar as rédeas daquela situação. Olha só, vamos pensar num gatilho de negativo para abraço, tá? Vamos pensar num gatilho negativo para abraço. Tem gente que tem dificuldade de abraçar, né? E aí, quando alguém abraça, ela tem uma repulsa. Mas olha só, por que ela tem essa repulsa? Foi instalado ali um gatilho negativo no abraço. O que que pode ter acontecido? Ela pode ter levado uma surra e após a surra veio o abraço, mas ela colapsou a dor ao abraço. Então ela repulsa o abraço, porque o abraço representa uma memória de dor no inconsciente. Por exemplo, no velório. No velório você está lá, né, chorando, tenso, com as emoções. Aí vem alguém te abraça, aí vem outra pessoa te abraça, vem outra pessoa te abraça. O que que aconteceu? Você colapsou uma memória de dor, uma memória triste ao abraço. E cada vez que você recebe o abraço, lá o porão da sua mente inconsciente traz para você a sensação, o gatilho da dor. E aí você não sente prazer naquele abraço, tá? Por quê? Porque ele te remete a isso. Nossa, Magda, mas eu nem penso nisso. Não, você não pensa. Isso é um gatilho que foi instalado. Nós vamos ter uma aula só de gatilho, como instalar gatilhos e como desinstalar gatilhos, tá? Mas aqui eu estou dizendo para vocês que diante de uma situação de dor, de forte impacto, foi colapsado uma atitude, um gesto, tá? Então, ali ficou na memória inconsciente armazenado aquilo, ou através da repetição. Um abraço, o outro vem abraço, outro abraço. Daí foi colapsado. O trauma da emoção de estar nervoso, chorando, nervosa ali, mais a repetição daquilo. Então, trouxe um registro. E aí, cada vez que eu recebo o abraço, o que que o cérebro vai dizer? Opa, eu sei disso. Vou trazer essa sensação aqui. Então, se trouxe essa sensação, o que que vai acontecer? Eu vou ficar triste, reprimida. Aquele abraço não vai me trazer algo bom, tá? Magda, mas como eu faço? Eu vou ensinar você na aula de gatilhos, instalar e desinstalar essas questões aí, tá? Mas eu posso te adiantar que nós conseguimos, sim, trazer para a consciência para que a gente possa mudar esse padrão, tá? Então, rejeição é uma coisa que nos conecta a esse sentimento. E aí, às vezes, no dia a dia, a gente se conecta a cenas que me levam
a trazer a rejeição, tá? A origem do nosso sistema familiar, os nossos familiares, tá? Eles passam para a gente, de geração em geração, uma certa cultura, uma certa forma de pensar, né? Certas crenças que a gente muitas vezes vai alimentando e a gente instala isso na nossa mente inconsciente e muitas vezes a gente traz esse padrão e a gente nem reflete sobre isso. A gente simplesmente traz esse padrão. Então, por exemplo, mãe que ouviu, você é burra, ela leva aquilo, que ameaça, ó, vou te levar pro orfanato, hein? Se você fazer tal coisa, eu vou levar você em tal lugar. Então, são padrões ali que vão passando, por quê? Porque teve rejeição, porque teve situações de dor, tá? E isso, como eu já coloquei, traz um forte impacto na vida adulta. Então, pais autoritários, pais exigentes demais, regras muito rígidas, instalam esses programas de dor, essas questões que afetam na autoestima, que afetam no comportamento, que afetam no meu jeito de ser, abusos sexuais, né? Que foram submetidos na infância, ou, né, a questão do abuso é algo muito traumático, tá? Que precisam ser trabalhado, porque trazem características, traumas que ficam ali na mente inconsciente armazenado e que muitas vezes, se tem essas questões, eu aconselho, né, fazer com a ajuda de um profissional, tá? Essas ressignificações dessas cenas, tá? Para que você possa conseguir resolver essas questões. E, claro, um abuso, ele vai trazer registros de emoções negativas, tá? Tanto é que eu tô no atendimento individual, eu tô trabalhando com uma mulher, né, que ela tem em torno aí de uns 30 anos, que ela sofreu abuso. E ela, assim, tem um trauma tremendo, ela é casada e as questões de relacionamento para ela é muito difícil. Ela disse assim para mim: eu amo ele, quero viver ao lado dele, não quero perder ele, mas não quero, não tenho vontade né, de ter relações com ele. Então, são traumas, e aí a gente precisa também olhar para o lado desse homem, né, desse marido, nessas questões. Então, existem situações ali que precisam ser tratadas, que precisam ser olhadas, tá? Então, vergonha. Vergonha é um estado de baixa frequência, tá? Vergonha conecta a gente àquele sentimento de querer sumir, né? Quem tem vergonha tem dificuldade em tomar decisões, não consegue interagir com os outros, não tem fortes experiências com coisas diferentes na vida. Por quê? Porque não tem coragem de enfrentar o medo. Então, quem tem medo tem registros e comportamentos de dor que muitas vezes impede de fazer aquilo que gosta, de ser um bom profissional, tá? E muitas vezes essa vergonha ela impede essa pessoa de viver seus sonhos, seus grandes projetos, né? Às vezes coisas simples, a pessoa por vergonha ela não consegue, às vezes não consegue perguntar algo porque tem medo de ser excluída pelo grupo, de ser excluída pelo outro, tem vergonha de se manifestar porque não consegue encarar, enfrentar essa situação. Então, uma técnica muito boa aqui para essas questões da vergonha é você começar a criar cenas na sua mente.
Não consegui perguntar. Fecha os olhos, inspira. Se veja perguntando, se veja enfrentando essa situação, se veja falando aquilo que você não falou. Comece a trabalhar nas questões do dia a dia, do hoje. Se você não lembrar de cenas fortes lá da sua infância, da adolescência, da juventude, tá? Começa a trabalhar essa memória de trás para frente. Isso também dá um grande resultado. Pessoas que se sentem culpadas, né? A culpa, ela ainda é um estado um pouquinho mais elevado do que a vergonha, né? Por quê? Porque para a pessoa sentir culpa, ela fez alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Ela fez e traz esse sentimento. Então, qual registro que ela tem? Se eu faço e dá errado, eu vou me sentir culpada. Se eu faço entende? Então, há um reforço quando essa pessoa foi bloqueada ali pela culpa. Pessoa apática, que tem a ausência de esperança, né? Tudo ela é vítima, tudo ninguém viu o lado dela, né? Tudo ela tem essas questões que paralisa, que traz dor, que o outro não vê, que o outro não deu atenção, que o outro não cumprimentou, que não viu, né? Então, o que é isso? São questões também que foram instaladas e trouxeram aí esse comportamento, né? Foi um gatilho ali que foi instalado nessas questões. Então, dor, sofrimento, né? Traz esse estado de tristeza e muitas vezes nos conecta mais ainda ao sentimento de apatia, né? De sair mesmo de cena ou de se tornar aí uma vítima diante das situações. Ela sempre é a coitadinha. Uma outra situação, o medo, tá? O medo também são situações traumáticas aí, situações de dor que paralisa a pessoa, né? Então, ela tem medo de arriscar, ela tem medo do que vai acontecer, ela tem medo de ser excluída, ela tem medo de alguém chamar a atenção dela perto do outro, ela tem medo. E às vezes tem pessoas que entram até no estado de paranoia, sabe? Uma preocupação constante, e se ele fazer tal coisa, e se ele vê isso? E aí, pessoas que foram marcadas pelo medo, muitas vezes elas sofrem de ansiedade, né? Por quê? Porque o medo de passar pelaquilo, o medo do que o outro está falando, o medo do outro estar tá vendo, o medo do que o outro está pensando, o medo. Ai, e olha só, muitas vezes a pessoa não tem nem dimensão do que aquele medo vai trazer para ela. Ai, tô com medo do que ele está pensando, do que ele está falando de mim. O que isso vai mudar sobre você? Sobre quem você é? É como se você pegasse o controle da sua vida e entregasse na mão do outro. Então, o medo te faz entregar o controle da sua vida na mão do outro. E aí o outro, como uma marionete, diz como você tem que agir, porque você perde o controle. O medo é tão grande que você perde o controle. Você entra numa crise de ansiedade e você perde o controle. Por quê? Por causa do pensamento. Você está presa no seu pensamento. Você não está presa numa situação real. Você está presa no seu pensamento. E a hora que você conseguir sair dessa situação, você conseguir dominar isso, você não tem mais ansiedade. Você consegue. A hora que você vê que você está entrando naquela situação
que está te levando à crise, você leva para a consciência e você bloqueia e você consegue mudar aquela situação. Por exemplo, pessoas que não conseguem controlar desejos, e aí a gente entra em questões de vício, porque foi dado muito, feito muito por aquela criança, por aquela pessoa, e aí qual que é o comportamento dela? Querer sentir sensações de prazer. E onde ela vai? No consumismo, na obesidade, come demais, vícios, drogas, né? Então, tudo isso leva a esses gatilhos, que são gatilhos de frequência negativa. Raiva, né? A raiva, ela é um nível de frustração. Quem sente raiva tem um mix ali de raiva, vergonha, culpa, e tantos outros sentimentos ali, ódio que vem diante daquela situação. Então, quando você está vibrando na raiva, que você permite você entrar nessa vibração, por exemplo, está no trânsito, e aí o trânsito tá parado, você tem que ir, e aí passa um motoqueiro, quebra, e você naquela raiva, você xinga, cai uma descarga de adrenalina ali no teu corpo, e o que que você faz? De 6 a 8 horas, você desestabiliza o seu dia. Parece que o seu dia deu tudo errado. Por quê? Por causa daquela descarga, daquela frequência negativa que você atraiu ali, que você trouxe para toda essa situação. E aí, o que que acontece? Se você não limpa a sua mente através da respiração, através da técnica de Ho'oponopono que eu ensinei, que eu coloquei aqui para vocês, se você não está atento para isso, o que que você faz? Você vai no piloto automático diante daquela situação de dor, daquela situação pesada. Que mais? Arrogância, orgulho, também são situações e registros que levam a gente aí a essas situações de dor. Nossa, Magda, mas só tem negativo? Não, tem positivo também, né? Tem gente que tem coragem, otimismo, situações da infância que levaram a sentir coragem, a receber um elogio e, né, eu consigo, eu vou conseguir. Então, também, assim como tem as questões dos negativos, também tem as questões ali relacionadas às questões positivas, tá? Que são padrões ali, criança que se sente amada, que se sente aceita, que a mãe abraça, que a mãe diz coisas boas para essa criança. Também existem memórias ali de acolhimento, de amor, né? Então, também são gatilhos, alegria, felicidade e tantos outros sentimentos ali. Se sentir amado, se sentir pertencendo, tudo isso traz conexões. Por quê, gente? O que que eu estou dizendo aqui para vocês? O nosso cérebro ele tem uma plasticidade. E essa plasticidade consiste numa reorganização da estrutura neural. Então, gatilhos e situações negativas que você viveu, que você traz dentro de você, a gente consegue trazer novos padrões e novas ressignificações. A gente consegue ajudar você a se livrar dessas questões aí. Vou para o chat, que é a turma do chat. Tem alguma dúvida aí? Quem tem, escreve aí. Pode perguntar, que eu respondo antes da gente prosseguir. Tá tudo certo? Tudo bem? Estão entendendo? Tranquilo? Agora, só porque eu falei que é a turma do chat, ninguém nem no chat não responde. Ah, obrigada. Isso, sim, tudo certo, ótimo. Então tá bom. Então vamos prosseguir, vamos prosseguir.
Então, gente, o que acontece? Em nós se instalam crenças que são positivas e crenças que são negativas, que impede a gente de ir para a nova fase. Então, assim, ó, vocês fizeram umas frases a semana passada, né? As frases da gestação e do nascimento. Então, frase como eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, eu já tentei e não deu certo, eu não sei fazer, eu não fui amada mesmo. Então, tudo isso são situações e programações que você traz aí dentro de você e que a gente precisa ajudar, né? Então, cada frase dessa que você ouviu da sua mãe, que você ouviu do seu pai, que você ouviu na escola, essas frases, elas têm um efeito muito grande sobre você. Ela tem um efeito muito forte sobre essas questões negativas, tá? Então, eu pedi a semana passada para vocês positivarem algumas frases e durante a semana ir fazendo. Eu espero que vocês tenham feito aí todas essas tarefinhas aí. Ah lá, teve gente que colocou lá no chat, né? Eu tenho comigo que nunca vou prosperar financeiramente, não consigo me ver prosperando. Isso é um gatilho, isso é uma crença e a gente consegue encontrar essa raiz do problema. O que que você precisa ver? Ó, aqui a gente já achou no teu primeiro relato um gatilho desse, quando você tem um registro de não poder ir na escola por causa da falta do material. Isso é um gatilho de escassez, tá? Então, esse gatilho de escassez é um programa que foi instalado em você. Quer dizer, eu não mereço, eu não tive o direito de ir no primeiro dia de aula, eu não tenho direito de prosperar, eu não vou prosperar, eu não tenho, todo mundo tem, eu não tenho material. Entende que é um gatilho, que é uma situação? Então, que a gente precisa trabalhar essas questões. Eu vou falar sobre a prosperidade, sobre esses gatilhos, Júlia, e vai te ajudar, tá? Eu vou falar especificamente sobre essas questões aí da prosperidade. E para a gente poder ajudar você mudar esse gatilho aí que você traz dentro de você, tá? Por quê? Porque quando a gente traz esse gatilho, a gente vai emitir disso, mais disso. Então, quer dizer, eu não tenho material, quer dizer, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter condições, eu não vou ter oportunidade, eu não vou poder, eu sou uma coitadinha, porque se ninguém me der, eu não tenho, né? Então, isso é um gatilho de escassez. E a gente precisa mudar isso. Uma das coisas, Júlia, que você já pode começar a fazer é, 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 são frases como o dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Todo dia repita isso. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Eu vou trabalhar isso aí com vocês, mas vai fazendo isso, né? Tem gente que quando vai pagar conta tem o gatilho de parece que está perdendo, dá uma sensação ruim de pagar, né? A gente instala o programa, todo, todo o dinheiro que eu pago volta para mim multiplicado. É sempre assim. Então, são situações que a gente trabalha a repetição e a gente vai mexendo na nossa mente. Só que a gente só sabe fazer isso quando a gente identifica que a gente tem essa crença ou esse gatilho aí de dor, tá? Então, trabalhe essas questões.
E ao trabalhar essa cena, Júlia, se veja com o melhor material, se veja, né, com aquelas canetinhas coloridas que você sempre teve vontade de ter, se veja, se permita, rompe a barreira da dor e da escassez que você viveu nessa cena, tá? Isso vai ajudar muito. E, né, outras situações aí. Eu vou ensinar para vocês uma oração, que é uma oração, eu chamo de oração terapêutica, por quê? Porque ela é uma oração, tá? Mas ela tem um padrão terapêutico para você poder falar com Deus, para você poder organizar essa estrutura da oração, tá? Para um processo de cura e para um processo de limpeza, tá? Então, eu acho que é a próxima aula que eu vou trabalhar isso com vocês. Então, maravilhoso. Algo que vocês podem usar em todas essas questões que eu estou colocando aqui, tá? Que todos esses sentimentos ruins que nós colocamos aqui. Todos, raiva, vergonha, culpa, todos esses que eu falei aqui, eu vou orientar vocês num passo a passo para vocês organizarem essa estrutura para que vocês possam trabalhar essa limpeza, tá? Hoje eu coloquei ali algumas coisas para vocês já irem trabalhando aí essa reprogramação, que é a respiração, a frase, a batidinha, né? Que eu coloquei ali no começo da aula, mas nós vamos aprofundar muito mais aí a respeito disso. Então, essas crenças que você tem aí dentro de você, eu quero que você olhe e em todas essas questões que você colocou aí, da infância, da adolescência, da juventude, da fase adulta, você tire as frases negativas que ressaltaram aí também. E positive essas frases para você incluir junto com aquelas que nós fizemos a semana passada, na aula passada, tá bom? Para vocês irem trabalhando essas questões positivas. E não esqueçam, não coloque o não, tá? Na frase. Eu quero frases positivadas, tá? Porque é a mesma coisa quando eu falo assim, ó, não pensa em chocolate. Quando eu falo não pensa e coloco o chocolate, o teu cérebro na hora vai pensar no chocolate. Então, aquilo que eu coloco há um reforço na minha mente. A minha mente vai olhar para aquilo. Então, para que a gente trabalhe de uma forma bem clara para a mente, eu quero que vocês positivem as frases aí. Eu sou amada, eu consigo, eu sou capaz, eu vou vencer, eu consigo, eu faço, eu sou resiliente, e assim por diante. Eu sou segura, colocando, positivando ali, tá? Então, eu quero pedir para vocês, também como exercício, tá? Gente, vocês precisam fazer esses exercícios, tá? Esses exercícios são para ajudar vocês no processo de cura. Então, essas questões que eu estou falando são questões que vocês precisam colocar em prática. Eu falo que 50% a técnica, 50% o paciente, 50% o terapeuta e a técnica, 50% o paciente, né? Por quê? Porque se você não colocar em prática, nada vai mudar na sua vida, tá? Então, o que eu quero também que vocês façam? Eu quero que vocês, durante esses 15 dias, vocês separem e comecem a olhar para vocês e perceber quais as crenças negativas que você tem no dia a dia. Por exemplo, a Júlia colocou uma agora. Ah, eu tenho a impressão que eu não vou prosperar. Isso é uma crença negativa. Anota. Outra crença. Ah, eu acredito que eu não consigo. E eu não consigo ler,
outra crença, eu não consigo limpar a casa, outra crença, eu não consigo brincar com meu filho, eu não consigo abraçar, eu não consigo, não sei. Quero que você coloque ali os gatilhos negativos que você tem e as crenças, tá? Que você liste todas elas. Todas que te incomodem. Todas que te incomodem. Por quê? Porque às vezes tem gente que tem o gatilho de ficar beliscando o dia inteiro, mas não incomoda. Quer engordar e fica beliscando o dia inteiro, tá tudo bem. Se não te incomoda, por que você vai mexer? Então, você não precisa mexer nisso. Então, você vai ver as coisas que te incomodam e que você quer ajuda para mudar, tá? Então, essa lista dessas crenças e desses gatilhos negativos, eu quero que vocês me mandem, tá? Eu quero que vocês me mandem para que eu possa ajudar vocês, tá bom? Então, faça lá essa lista dessas crenças e analise direitinho. Por exemplo, tá com o marido, não se sente amada, ai, não me sinto amada. Tá com os amigos conversando, percebeu alguma coisa negativa? Anota, tá? Vamos olhar para essas questões, tá? Para que você possa, de fato, aí se conectar a essas questões de uma forma positiva. Certo, gente? Então, tudo que a gente viveu lá na nossa criança, na nossa infância, de 0 a 7 anos, teve um lugar especial dentro de nós. Porque de 0 a 7 anos, a gente tem esse córtex pré-frontal aberto. Então, tudo tudo vai direto para a mente inconsciente. E só para vocês entenderem que hoje, como adulto, o que passa no nosso córtex pré-frontal de uma forma que às vezes a gente não tem controle? Imagem e música. Então, por exemplo, pornografia, né? Imagens de pornografia. Quem teve contato na infância são situações ali que vão ser recorrentes. Por exemplo, músicas. Às vezes você passa em frente a uma loja, tá tocando aquela música. Você fica o dia inteiro com aquela música. Por quê? Porque aquilo tem um acesso muito preciso ali sobre você. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. As frases de coitadinha, né? Me identifico muito, ótimo, perfeito. Vocês precisam se autoavaliar. Vocês precisam olhar e anotar isso, tá? Para que a gente possa trabalhar com essas questões. Por quê? Porque se eu me sinto coitadinha, eu vou ser coitadinha, é o que eu estou vibrando, é o que eu estou vivendo, tá? Então, gente, que eu estava falando da música. Então, a música, às vezes, por exemplo, está no celular, no Facebook, ali e tal, e aí o que acaba acontecendo? Imagens te para. Você fica ali olhando horas, aí você quer olhar um sapato, né? E aí você quer comprar, e aí você quer ver, aí você quer saber, aí você viu a foto. Imagens têm um efeito muito forte sobre nós, inclusive na vida adulta, tá? Mas na fase de 0 a 7, todas as imagens, tudo que a criança passou tem um forte impacto sobre ela, tá? Então, se nós adultos, nós temos a interferência de música, de imagem, imagina crianças, né, de 0 a 7 anos, tudo ali está armazenado no porãozinho dessas crianças ali, tá? Violência, bullying, tudo ficou ali armazenado na vida dessas crianças. Então, a gente precisa cuidar. Nós precisamos alinhar a mente inconsciente com a mente consciente e com a presença de Deus na nossa vida. O alinhamento dessas três coisas
nos traz o milagre para a nossa vida, nos traz a mudança, nos traz as bênçãos, que é o alinhamento da mente inconsciente, mente consciente e Deus. Por quê? Se a minha mente inconsciente me acha coitadinha, culpada, não consigo, tenho pensamentos negativos lá na mente inconsciente, a minha mente consciente talvez até fique trabalhando pensamentos positivos, né? Como diz na literatura hoje. Então, eu fico pensando pensamento positivo, mas a mente inconsciente é que vai dar o tom. Então, para a gente mexer na mente inconsciente, a gente precisa ativar a mente consciente e colapsar com emoções para a gente mudar o que está lá na mente inconsciente. Aí, junto com a presença de Deus e o propósito de Deus, eu vou atrair o milagre para minha vida. Então, eu posso ter a melhor das boas intenções da mente consciente, mas se a minha mente inconsciente traz rejeição, mágoa, dor, angústia, e aquilo fica vindo no meu dia o tempo todo, eu estou vibrando numa frequência negativa, uma frequência de dor, de escassez, de tragédia, de coisa ruim, de não sair daquele ciclo de repetição. Como eu vibro na frequência do milagre? Eu mudo as dores, os traumas que estão aqui na mente inconsciente e trago para a consciência, trazendo um novo padrão e tendo a frequência do amor, da paz, da mansidão, né, da harmonia, para que eu possa atrair esse alinhamento do milagre, tá? Na próxima aula nós vamos falar mais sobre isso, tá? Nós vamos entrar mais a fundo sobre isso que eu estou colocando aqui para vocês, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? A Júlia abriu o microfone. Não, acho que ela não vai falar. Tive a impressão que ela abriu aqui o microfone, mas acho que ela não. Bom, então vamos lá, gente. Eu quero agora, para fazer com vocês uma inclusão de uma cena, tá? Para a gente finalizar aqui, tá? Essa cena que eu vou pedir aí para vocês, eu quero que vocês criem na mente de vocês, tá? Eu quero que vocês tragam essa memória aí para que vocês possam incluir isso dentro de vocês, tá? Então, vou pedir para vocês fechar os olhos. Inspira, enche o peito de ar, segura e solta. Mais uma vez, enche o peito de ar, segura e solta. E nesse momento eu quero que você imagine você criança, com mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Eu quero que você se veja talvez numa cena da escola,
ou talvez numa cena com seus amigos. Eu quero que você se veja feliz, alegre. Eu quero que você veja as pessoas te olhando. Quero que você se perceba o quanto as pessoas te amam. Eu quero que você perceba o carinho, o afeto. Tudo aquilo que talvez você esperou. Eu quero que você crie essa cena de você junto com os amigos, junto com a professora, sendo elogiada, sendo acolhida. Que você perceba o quanto você está alegre, o quanto você está feliz nessa cena. Apenas observe. Inspira, segura e solta. E nessa cena, eu quero que você visualize o seu pai e a sua mãe junto com você. Talvez na sala de aula, assistindo essa aula. Talvez eles assistindo você ali brincando com seus amigos. E eu quero que você veja o sorriso de aprovação do seu pai e da sua mãe. Inspira. Eu quero que você ouça elogio da sua mãe, do seu pai. Elogios perto desses amigos. Talvez na frente da professora. Veja eles falando quanto você é inteligente, quanto você é especial, quanto você é caprichosa, quanto você é cuidadosa. E eu quero que você sinta a alegria desse momento e que você receba o aplauso dos seus amigos. Veja que satisfação boa. E os seus amigos vão lá e te abraçam. Abraça, acolhe. Veja o quanto você é importante. Veja o quanto as pessoas te amam. Se permita ser amada. Se permita receber elogio. Se permita ser olhada. Estar em evidência. Se permita. Por mais diferente que pareça. Se permita.
primeiro nos pensamentos. Rompe a barreira dos pensamentos. Inspira, segura e solta. Mais uma vez. Inspira, segura e solta. Sinta as suas pernas, os seus braços, sinta a sua respiração. E pode abrir seus olhos. Bom, gente. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode escrever no chat. Se alguém quiser abrir o microfone, a sala da turma do chat. Qualquer coisa vocês mandam lá no grupo, tá? Ou no pessoal, eu estou à disposição, tá certo? Então, uma boa noite, né? Que Deus abençoe esses 15 dias aí, que vocês possam estar fazendo todas essas tarefas, não procrastine, faça todas essas tarefas, elas são fundamentais para o seu processo, tá bem? Um grande beijo, fica com Deus, que Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.